E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Esquilo, gente, e finalmente acabou a segunda rodada aqui da fase de grupos, né, do Super Mundial de Clubes, ou a Copa do Mundo de Clubes. E, bem, eu vou tentar meio que falar dos 4 jogos, né, que envolvem os times europeus, né, e se bem que a maioria desses jogos aqui não foram nem um pouco interessantes, porque praticamente todos foram jogos muito fáceis. Fáceis para as equipes europeias. Tirando esse jogo aqui, que eu vou comentar daqui a pouco, que terminou 0-0, e que inclusive eu acredito que deve ter sido um dos piores jogos, com certeza um dos piores jogos aqui do Super Mundial de Clubes, né? Porque assim, é o nosso quinto 0-0, mas assim, de todos os 0-0 que você já deve ter reparado, que eu já contei, pelo menos tivemos algumas coisas interessantes, bons momentos, né? Várias jogadas inacreditáveis e assim, e obviamente uma disparação de nível bem gigante. Se bem que se a gente for perceber, este jogo também daria para se falar, gente, a gente tá falando do RB Salzburg, uma das piores equipes europeias, né, participando desse Super Mundial de Clubes, contra o Al Hilal, que é quase um time europeu, né? Se a gente só olhar pro elenco, tem cara que parece ser uma equipe europeia. Mas no final das contas, os dois times que jogaram até bem, né? No seu primeiro jogo, né? Porque afinal de contas o Al-Hilal empatou com o Real Madrid por 1-1. E o Salzburg ganhou o seu jogo de estreia contra o Pachuca, né? Por 2-1. Então o pessoal estava acreditando, pode ser uma boa disputa para quem fica na segunda colocação, né? Mas no final das contas, terminou de uma maneira um pouco chata. Chata até demais, porque não teve nada de interessante pra eu falar desse jogo. Eu dei uma olhada, tem vários momentos que, tipo, nossa senhora, cada bizarrice e não só bizarrice, como tem muita coisa que você percebe que, nossa, é, não tem nada que mostrar, né? Afinal de contas, você percebe que os caras não jogam nada, o pessoal não conseguiu fazer nada, e aí, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir mostrar nada. Eu não vou conseguir mostrar nada porque não tem nada de interessante nessa partida, né? E, velho, realmente, a gente pode perceber, nenhuma das duas equipes conseguiu fazer muita coisa. Só que o mais importante, eu acho que tem muito mais a ver com esse grupo, como tá embolado. E olha só, tá? A equipe que a gente menos esperava, que poderia ir, né, sei lá, conseguir passar de fase, né? Parece que só veio só para passear, tá praticamente a um pé de conseguir uma classificação. Lembrando que o Al Hilal vai enfrentar o Pachuca e o Salzburg vai ter a difícil tarefa de enfrentar o Real Madrid. Lembrando que se, sei lá, o Real Madrid e o Salzburg é tipo a mesma situação do Inter de Miami e, e do Palmeiras, né? Os dois vão se enfrentar. Se empatar, os dois já se classificam, né? E o Al-Ahly já seria eliminado. Aqui a situação é o seguinte: eu acredito que o Al-Hilal vai ganhar do Pachuca, porque como vocês viram, o Pachuca é muito fraco, fraquíssimo até demais. E o Salzburg, infelizmente, também é muito fraco em comparação com o Real Madrid. Não é como se a gente comparasse que, tipo, eu sei que o Palmeiras, com certeza, se a gente for olhar, é mais forte que o Inter de Miami, porque o Inter de Miami, qual que é a sua grande diferença? É você ter o Messi, né? Eu sei, você vai olhar o Messi e vai falar, nossa, mas você tem o Messi praticamente vai carregar o time inteiro, né? Porque a gente tá falando de simplesmente um dos maiores jogadores do mundo, e aí ele pode fazer totalmente diferença. Mas aqui, rapaziada, você tá aí enfrentando literalmente uma seleção, né? E você é o time da Áustria. Mesmo sabendo que você pode, sei lá, ser um dos grandes campeões do campeonato da Áustria, mas você não chega nem nos pés do Real Madrid. Porque se a gente for pensar, toda vez que o RB Salzburg participa de uma Champions, ele simplesmente é um saco de pancadas, né? Mas aqui, por enquanto, tá fazendo algo extraordinário, mas bem, não sei o que pode acontecer. Eu duvido que o Real Madrid vai falar, mano, ô Salso, vamos fazer um jogo de compadre, né? Ninguém ataca, ninguém se defende e vamos segurar o resultado, porque aí a gente se classifica sem nenhum problema. Se bem que isso não pode acontecer porque se o Al Hilal ganhar o jogo, ele vai para 5 pontos, né? E aí, o Real Madrid e o Salzburg
também vão chegar nos mesmos 5 pontos. Então, alguém pode se ferrar nessa situação. Então, não é meio que garantia, não, né? Não é garantia que um desses dois pode se classificar, né? Se bem que o Real Madrid tem mais chance por causa do seu saldo de gols, mas, cara, acredito que não vai ser a melhor ideia acreditar que o Pachuca vai fazer o milagre de conseguir empatar esse jogo contra o Al Hilal, ou quem sabe ganhar, né? Mas tá aí, tá aí. Bora, pessoal, vamos continuar. E agora eu vou falar o jogo entre Juventus e o Raja Casablanca, né? E bem, foi um jogo que a gente pode definir com apenas uma palavra, um grande personagem dessa partida, que é o Yildiz. Simplesmente o Yildiz foi o cara desta equipe, né? Que simplesmente no primeiro jogo já tinha marcado 2 gols, né? E nesse segundo jogo também marcou 2 gols. Se bem que no total devia ser 3, né? Porque teve um gol contra, mas ele que participou da jogada para fazer esse golzinho, tá? Mas tudo bem. Eu vou mostrar os melhores momentos, mas por enquanto, para vocês darem uma olhada aqui, a gente vai ver estatisticamente, na porcentagem de chute, que atacou mais foi a equipe do Vargas Casablanca, né? O Vargas Casablanca trabalhou muito mais, mas a Juventus aproveitou as 3 chances, né? Os três chutes que foram na direção do gol e os 3 entraram, né? Se bem que se a gente tirar, obviamente, o gol contra, né? Porque o desvio, mas no total dá para perceber muito bem que a Juventus não teve dificuldades para derrotar o Vargas Casablanca e, nossa, olha só, engraçado, tá? Como o Manchester City, né? E o Bayern de Munique também, a Juventus estão levando muito a sério esse campeonato. Se bem que, né, como a equipe, né, o grupo deles não tem uma equipe sul-americana, então meio que a gente percebe que não parece tipo que eles vão ter dificuldades para enfrentar, né, a diferença pelo menos a Juventus, né, e o Manchester City vão se enfrentar, né, eles estão no mesmo grupo, então vai ter esse duelo legal na última rodada para a gente ver como que esses dois times europeus vão se enfrentar, né, se bem que depois que eu vi PSG contra o Atlético de Madrid, eu tô até com dúvida se eles vão ter a mesma vai ter a mesma intensidade, né? Porque naquele jogo só o PSG jogou, né? Diferente do Atlético de Madrid. Mas vamos ver como que vai ser a partida entre Juventus e o Manchester City, que eu acredito que pode ser um bom jogaço e que esse rapaz, o Yildiz, pode dar trabalho para a defesa do City. Não sabendo que o City é tipo que nem o Bayern de Munique, também é um rolo compressor. Então, vamos ver como que esses dois times vão se virar. Lembrando que, sim, os dois times já estão classificados para o mata-mata e agora eles só vão decidir quem vai ficar em primeiro lugar. Lembrando que a Juventus está na frente por causa do saldo de gols. E é uma coisa que eu vou falar depois do jogo do City. Por que o City não aproveitou essa chance? Tá? Não, beleza. E o Vargas Casablanca, então já estão eliminados do campeonato. Vamos lá, agora eu vou mostrar os melhores momentos. Bem, vamos lá. Estamos aqui com os melhores momentos e que, inclusive, o nosso primeiro ataque da Juve já vem exatamente do gol contra, né, do jogador do Vargas Casablanca. Como vocês estão vendo aqui na nossa ponta direita, quer dizer, na ponta esquerda, o nosso Yildiz já tá meio que atacando a bola, né? Eu não sei se a intenção dele era meio chutar para a direção do gol ou era fazer um passe, né? Mas o zagueiro, né, do Raja Casablanca desviou dessa bola e matou, né, o goleiro do Raja Casablanca sem nenhuma chance de defender. Então já 1-0 para a Juve sem nenhuma dificuldade, tá? Mas, rapaziada, aí, nossa senhora, meu Deus do céu, o Yildiz fez o segundo gol e foi uma obra-prima. Como vocês viram, praticamente ele chutou, ele meteu a bola no mesmo ângulozinho onde o John Arias meteu, simplesmente no ângulo do ângulo, né? Ângulo. Se você botasse pelo menos uns 2, 3 goleiros, pegava nunca ia chegar nessa bola, nem se fosse o Courtois da vida, pegava essa bola. E, mano, foi um baita chutaço. Praticamente da entrada da área, meteu praticamente no peito do pé o chute do Yildiz e a bola morreu lá no ângulo. No ângulo do ângulo. Né? Baita golaço do Yildiz. E simplesmente o homem já tava botando no peito que ele era o homem
dessa partida. Em praticamente, sei lá, 10 minutos, ele já falou: eu já sou o cara da Juve. Ah, inclusive da camisa 10, tá? Ele é camisa 10 da equipe da Juventus, tá? Mas beleza. Primeiro tempo ainda, tivemos um bom ataque do Vardar Casablanca, né? Praticamente contra no finalzinho do primeiro tempo. Contra-ataque da equipe do Vardar Casablanca. O camisa 11 faz um belo passe por um atacante que é camisa 4, inclusive, ele aparece cara a cara com o goleiro da Juve e numa frieza, né? Ou com muita categoria. Ele meteu simplesmente uma cavadinha por cima do goleiro, sem chances de defesa para o goleiro da Juve. E sabe o que é engraçado? Porque depois que o Vardar Casablanca conseguiu diminuir isso para cá, meu Deus do céu, a torcida do Vardar Casablanca começou a fazer o show. Ah, lembrando que a torcida do Vardar Casablanca, junto com os torcedores brasileiros e aquele time do Japão, né, do Urawa Red Diamonds, com certeza uma das torcidas mais empolgantes deste Mundial, né? Inclusive o pessoal já ficou muito animado, começou a lançar sinalizador e começou a ter uma fumaceira absurda dentro do estádio que começou a entrar dentro do campo, né? E, bem, quase que o pessoal teve que paralisar a partida. Quase que o pessoal teve que paralisar a partida porque, meu Deus do céu, a fumaça tava um negócio absurdo dentro do estádio, mas pelo menos eles pararam e o jogo continuou sem nenhum problema, não teve que ser paralisado, graças a Deus. Imagina, os caras já estão paralisando por causa de clima ruim, né, por causa de preocupação com raios caindo dentro do estádio, agora imagina os caras terem que paralisar a partida por causa de fumaceira vindo da torcida por estar soltando os sinalizadores. ia ser uma coisa um pouco triste, né? Mas beleza, tudo bem. Terminou, 2-1, tudo certo. E aí, eu não queria mostrar lances de gol perdido, né? Porque afinal de contas eu pensei, foi 4-1, né? 4-1, a Juve só praticamente atacou no que foi necessário para fazer os gols, né? Então, só ia mostrar os gols. Mas, o nosso Kolo Muani, que inclusive teve até boa chance também no primeiro tempo, que perdeu um gol também, ele teve outra oportunidade, simplesmente só empurrar para o gol e ele conseguiu perder. Ele conseguiu perder esse gol depois de um cruzamento maravilhoso do jogador daqui da Juve. E se bem que ele bateu um pouco meio que tipo, tá de lado, não bateu muito bem na bola. Mas, cara, era só praticamente empurrar pro gol porque o goleiro estava muito mal posicionado. Era só fazer o gol. E ele conseguiu perder esse gol. Ele chutou para fora. Mas tudo bem. Pelo menos isso não abalou tanto assim. Porque se passou uns 7 minutos. E o Wildes, depois de receber um belo passe do Colomani, olha só quem diria, ele cortou o zagueiro do Vardar Casablanca, ficou cara a cara com o goleiro e só bateu no cantinho dele sem nenhuma chance. E o Willis marcou seu segundo gol nessa partida, ou na verdade, né, terceiro gol, né, da partida, mesmo completando um quase hat-trick. Então o cara simplesmente on fire nessa partida. Enfim, não preciso nem falar, né, que ele recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. De novo, sim. Primeiro jogo ele recebeu e nesse segundo jogo ele também recebeu de novo o prêmio de melhor jogador da partida. O homem, com certeza, é a referência de ataque ou principal jogador dessa Juve que, bem, não é, como já falei várias vezes, não é a melhor Juve dos últimos tempos. Né? Mas podemos acreditar que é um futuro bem promissor vindo desse jogador, tá? E bem, finalzinho de jogo, nos acréscimos, e o zagueiro do Vardar Casablanca, né, que infelizmente fez uma infantilidade, né? Ele não tinha mais. Ele perdeu na força pro Vlahovic, que vocês estão vendo aqui nesse lance. Ele tava peitando dele, né? Tava protegendo a pelota, o Vlahovic, só que o zagueiro do Vardar Casablanca ficou segurando e derrubou o Vlahovic, né? E na cobrança de pênalti, quem bateu? Vlahovic também. Vlahovic bateu e converteu o seu pênalti. Ele converteu seu penal, mesmo sabendo que o goleiro do Vardar Casablanca tentou defender, né? Acertou o canto, mas o Vlahovic bateu muito bem no cantinho, muito bem. E o goleiro não conseguiu defender, terminou a partida 4-1 para a Juve, sem nenhuma dificuldade, né? Lembrando que a nossa Juve ganhou, né, a primeira partida por pelo menos 5-6-0, né, na partida, e tem um bom saldo de gols
em comparação com o City. Na verdade, a diferença de saldo de gols é apenas um, né? Mas a Juve está líder no seu grupo à frente do City. Okay? Agora eu vou pro jogo do Real Madrid contra o Pachuca. E olha, quem diria, tá? Que o Real Madrid, que praticamente ficou literalmente o jogo inteiro com um a menos. Sim, literalmente ficou o jogo inteiro com um jogador a menos, né? Por causa do Raul Asensio, este grande jogador, né? Que simplesmente já falhou no primeiro gol contra o Al Hilal, né? Lembrando que ele fez o pênalti, né? Que o Al Hilal empatou a partida. E já nessa partida, ele já cometeu já mais outro grave problema, que foi expulso. Mas antes de falar, né, desses detalhes, nesses momentos, vou passar estatisticamente alguns anos, né? Mas como vocês viram, né, 3-1, olhando assim, parece que foi uma vitória muito simples. E sim, obviamente foi muito mais simples, tudo graças ao ascenso bizarro, né? Mas beleza, mas como vocês estão vendo aqui, estatisticamente, olha o Pachuca Cruzes, 25 chutes do Pachuca e 11 na direção do gol. E sim, a gente pode dizer uma coisa, tá? Tudo isso é graças ao Courtois. Sim, o Courtois, como no primeiro jogo, que teve um duelo contra o Bono, se bem que o Bono no primeiro jogo foi muito melhor do que o Courtois. Neste jogo, o Courtois estava on fire, tá? Tava simplesmente a muralha da China, defendendo tudo. Tudo e tudo mesmo, hein? O que ele fez foi espetacular. Se bem que é por causa meio do ascenso, né? Como o Real Madrid estava com um jogador a menos na parte defensiva, deu para perceber que tinha vários buracos que o Pachuca estava tentando criar e é por causa disso que a gente tem uma grande quantidade de chutes que o Pachuca fez contra a defesa do Real Madrid. Inclusive o Real Madrid chutou 8 vezes e 3 na direção do gol. E olha só quem diria, esses 3 chutes na direção do gol resultaram em gols. Bizarro. Mas também para perceber exatamente isso, né? Posse de bola, quem teve mais, Real Madrid fez muito mais fácil que o Pachuca, né? E, como eu já falei para vocês, né, essa é a classificação. Real Madrid na frente do saldo. Por apenas um ponto, né? Então, apenas um gol de saldo diferente. Mas também. E tá. E os melhores momentos que eu vou mostrar para vocês? Simplesmente o Pachuca teve o primeiro lance para abrir o marcador, né? Com o Salomão Rondon, depois de um cruzamento do escanteio. E chutou de primeira, só que a bola foi para fora, meio que passando perto do gol do Courtois, já meio que criando já um medo na torcida e na defesa do Real Madrid. E na sequência, sim, na sequência já tivemos a expulsão do Asensio. Como falei, o Real Madrid praticamente o jogo inteiro ficou com um jogador a menos e jogou muito melhor com um jogador a menos, né? Que foi a coisa mais bizarra do mundo, né? Mas tá aí, né? Raul Asensio já tomou cartão vermelho direto, sim, direto, porque ele era praticamente o último defensor, né? Perdeu na velocidade pro Salomão Rondon e para não tomar o gol, né? Se bem que não sei se o Salomão Rondon teria capacidade de fazer gol contra o Courtois, que como já falei é um paredão, né? O Asensio resolveu puxar a camisa do Salomão Rondon, né? E como estava fora da área, foi cartão vermelho direto. Porque se fosse dentro da área, que seria o pênalti, seria cartão amarelo. Mas como é fora da área, né? Pela regra da FIFA, cartão vermelho, tchau, tchau, embora. Já foi pro vestiário o Asensio, né? E como falei, né? Simplesmente aproveitando que o Real Madrid estava com um jogador a menos, estava com um buraco, né, na defesa, o Pachuca atacou e atacou até demais. E bem, tivemos mais outra chance com o Salomão Rondon, ficou cara a cara com o Courtois, mas estava sem ângulo, né, para chutar, e ele chutou a bola para fora. E tivemos outra chance aqui que com certeza se resume muito bem o que é o Courtois, né? A bola estava com o Kennedy, dá o chute, Courtois defende e no rebote ele consegue fazer uma defesa espetacular do chute do jogador do Pachuca. Se bem que o jogador do Pachuca também ele bateu meio que na orelha da bola, né? Ele bateu tudo mascado, tudo horroroso e deu tempo pro Courtois meio que ter a reação e conseguir fazer espalmar a bola e defender esse chute, tá? Praticamente duas defesas em sequência. Se o jogador do Pachuca fosse bem mais qualificado, né? Obviamente tivesse chutado bem enchendo a bola, com certeza ia abrir o marcador para a equipe mexicana, né? Mas tudo bem. E aí se passou um bom tempo, como falei, o Pachuca ainda estava tentando atacar, só que sem conseguir furar o paredão do Courtois.
E, bem, o Real Madrid não tinha nada a ver com isso. Bellingham, Bellingham, sim, Bellingham abriu o marcador pro Real Madrid, depois de receber uma boa bola do Gonzalo Garcia, que sim, olha só quem diria, né? Titular desse time, lembrando que ele marcou o primeiro gol na primeira partida, e nessa aqui ele fez a assistência pro Bellingham, que resolveu dar uma arrancada, saiu correndo aqui pelo meio dos zagueiros do Pachuca e bateu de esquerda cruzado, sem chance de defesa pro goleiro do Pachuca. E sabe o que é engraçado? Sim, como ontem tinha falado, né, o irmão do Bellingham, o Job, fez seu primeiro gol pela camisa do Borussia Dortmund, né, nesse Super Mundial, e o Bellingham, o Jude Bellingham, também resolveu fazer seu golzinho. Então, praticamente, os irmãos Bellingham em ação na segunda rodada da fase de grupos, tá? Olha só, mentira, parece que o Joe Bellingham deve ter ligado pro Jude Bellingham e falou: "Ô, eu marquei meu primeiro gol pela camisa do Borussia Dortmund, hein?" Aí o Jude Bellingham deve ter falado: "Ah, eu jogo no Real Madrid. Pode esperar que eu vou fazer meu golzinho também." E aí fizeram, né? Parabéns pros dois irmãos. Jogando muito, hein? Jogando muito. E, bem, praticamente no finalzinho do primeiro tempo, tivemos uma boa jogada aqui, né, do Trent Alexander-Arnold. Olha só, hein? Trent Alexander-Arnold, que jogou também no primeiro jogo como titular. E aqui ele já teve sua primeira participação envolvendo um lance de gol, né? E tá aí. Ele recebe, se não me engano, eu acho que o Vini Júnior meteu um lançamento pro Trent Alexander-Arnold. O Trent Alexander-Arnold já faz o passe de primeira. E o Gonzalo Garcia, novamente ele, o Gonzalo Garcia, faz o passe de primeiro também pro Adagula, aparecendo aqui sozinho, né? E o Adagula domina, fica a cara com o goleiro e só tira dele, batendo também cruzado aqui do lado esquerdo, fazendo 2-0 pro Real Madrid. Olha só quem diria, tá? Gonzalo Garcia sendo o cara, tá? 2 assistências nesses 2 gols pra virada, quer dizer, pra virada não, pro gol do Real Madrid, tá? Muito bom o homem tá jogando muito, o Gonzalo Garcia, quem diria, tá? Quem diria. E parabéns também pro Adagula aqui, como vocês perceberam, começou como titular nessa partida, tá? Começou como titular e já fez seu golzinho aqui também. Beleza? Bem, segundo tempo começou e o Pachuca também teve uma chance muito boa para diminuir o placar, só que o Salomão Rondon não conseguiu empurrar para o fundo do gol. Tipo, foi outro lance de escanteio. Se não me engano, bateu, acho que primeiro foi uma cabeçada do jogador do Pachuca. O Salomão Rondon tenta esticar seu pezinho para empurrar para o gol, só que a bola vai para fora. Triste. E o Pachuca continuou atacando, tá? Com o Kennedy. Inclusive teve 2 lances do Kennedy quase no mesmo lugar, tá? E chutando de mesma maneira. Só que o Courtois, como falei, estava on fire, estava um paredão e estava defendido pra caramba. Como vocês estão vendo aqui na imagem, meu Deus do céu, olha só como que o Courtois estiga bastante para fazer essa defesa. Que, assim, de relance, se você vê no melhor momento, parece que ele não tocou na bola, mas ele toca na bola e faz uma baita defesa. E sim, a bola tinha endereço de entrar lá no cantinho do goleiro e o Courtois faz outra bela defesa. Espetacular o Courtois. E bem, praticamente a gente já estava encaminhando para a final da partida, né? Por volta dos 80 minutos. Vini Júnior recebeu uma bola na ponta esquerda, faz o cruzamento para o Brahim Dias. Brahim Dias, quinto lugar, se não me engano, do Gonzalo Garcia. Faz um cruzamento maravilhoso, passando por cima dos 2 defensores aqui do Pachuca que estão tentando proteger o lance. E o Valverde aparecendo no meio do nada, faz o seu golzinho de carrinho, surpreendendo até o goleiro do Pachuca, que parecia que ele ficaria com a bola facilmente. Só que o Valverde mete o carrinho na bola e faz o terceiro gol do Real Madrid. Lembrando que o Valverde, que não tinha, né, perdeu o pênalti contra o Hilal, conseguiu se redimir e fez seu golzinho agora contra o Pachuca para fazer o terceiro gol do Real Madrid. E para finalizar, ainda tivemos a chance. Finalmente o Pachuca conseguiu furar a defesa impenetrável do Courtois, mas isso graças ao desvio do Tchouaméni. Sim, o Tchouaméni meio que deu uma desviada na bola do chute do atacante do Pachuca e simplesmente matou o Courtois, né? Porque vocês estão vendo, o Courtois estava nesse canto, a bola desviou no Tchouaméni e morreu no fundo da rede aqui nesse canto aqui. Foi literalmente do contrapé do Courtois. E aí o Courtois não podia nem fazer mais nada.
e meio que terminou o jogo dessa maneira. 3-1 pro Real Madrid, e como falei, realmente o Real Madrid jogou muito melhor com um jogador a menos. Bizarro. Isso deve ser porque, como a gente já falou, o Asensio é o maior causador desses problemas. Tem outra coisa que eu tenho que falar, né, que infelizmente são coisas que acontecem, que são, tivemos um momento lamentável no finalzinho do jogo, que o jogador do Pachuca e o Rudiger se estranharam, né, inclusive com o Rudiger já meio que dando já avisando pro juiz que o jogador do Pachuca foi racista, né, eu acho que chamou ele de macaco, e aí o juiz teve que fazer aquela finalização de antirracista, né. E aí pegou muito mal no finalzinho do jogo, inclusive quase teve uma treta entre o jogador do Pachuca e do Real Madrid no finalzinho do jogo, quase saíram na mão, né, mas me parece que tudo vai ser decidido daqui a algum tempo, vamos ver o que a FIFA vai decidir, né, se o time do Pachuca vai sofrer uma advertência, né, por causa do momento, né, das falas do jogador do Pachuca, se foi mesmo racista ou não, né, com a situação. E, bem, é isso que a gente vai descobrir. Por enquanto, não se sabe ainda, né, assim, eu tô postando esse vídeo e ainda não saiu um veredito para saber qual foi a advertência ou a punição que a FIFA vai dar sobre a equipe do Pachuca por causa deste momento um pouco triste, né? Mas tudo bem. Bem, e para finalizar, finalmente vamos falar sobre o passeio, a goleada do City em cima do Online. Lembrando que o Online também foi a vítima da Juventus, né, que tomou simplesmente 5-0, e não foi diferente contra o City, né? Simplesmente o City também sofreu, quer dizer, o City transformou o Online num coitado. Ai, caralho. O que eu vou falar? Não, sério, o que eu vou falar? Eu vou ser bem direto, rapaziada. Eu assisti praticamente quase o primeiro tempo inteiro, beleza? Aí, aí tudo bem, né? Consegui ver o golaço cagado do Gundogan, né? Que ele tem mais cara que queria fazer o cruzamento do que fazer, obviamente, o gol. Mas fez uma pintura. Mas se bem que também o goleiro do Al-Ain também é qualquer coisa, né? Daí o Etcheverry, né, uma grande revelação da Argentina agora, né, que inclusive estava jogando no River Plate nessa última temporada, foi transferido agora para o City e fez um baita golaço de falta, lindo, muito lindo, mas se bem que o goleiro poderia tentar, né, poderia ter tentado defender, mas não, mas tudo bem, foi uma bela cobrança do Etcheverry, que inclusive bateu em travessão e entrou, né. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, ainda tivemos gol de pênalti do Haaland. Sim, o Haaland fez seu único gol só fazendo um golzinho de pênalti. Né? Aí meio que terminou 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo também terminou fazendo mais 3 gols. Gundogan fez, Oscar Bob e o Cech. E sabe o que mais é engraçado? Que o City também do nada começou a se desesperar em, sei lá, fazer 7-0, porque, mesmo sabendo que coitado do Al-Ain não tinha mais força, e eu não quero nem mostrar os melhores momentos, porque o coitado do Al-Ain parece o Auckland City. O Al-Ain é tipo, nesse Mundial de Clubes, ele é o Auckland City lá da Ásia, né? É o time mais fraco, né, dos times lá da Ásia. Infelizmente, o Al-Ain muito abaixo mesmo. E bem, o City, como falei, estava começando a ficar desesperado no finalzinho do jogo, porque eles se repararam, do nada repararam que, tipo, se a gente fizer pelo menos mais um gol, a gente tá na frente. Tá? A gente empataria no mesmo saldo de gols do que a Juve. Mas assim, aí começaram a perder um monte de gols inacreditáveis, né? E no final o pessoal do City até ficou furioso, né? Ficou fungado porque não conseguiram fazer o sétimo gol, porque perceberam que era uma boa chance para ficar na liderança do grupo, né? Por que eles não fizeram isso, sei lá, nesse tempo inteiro do segundo tempo? Sei lá, os caras tiveram uns 20 minutos antes de fazer o quarto gol, porque o segundo gol do Gundogan só saiu por volta dos 73. E praticamente aos 84 e 89 saíram os outros próximos dois gols. Então, eu não sei se o City do nada tirou o pé do acelerador e do nada percebeu que teve que marcar gol no finalzinho só pra ficar na frente da Juventus. Então, acho um pouco burro da parte do jogador do City que do nada tiraram o pé do acelerador. Mas, assim, eu também não vou nem falar, né, das estatísticas, triste,
muito triste o que o Al-Ahly fez, né? Não conseguiu fazer nada. Perdeu em tudo, praticamente perdeu em tudo, velho. É loucura. O Al-Ahly perdeu em tudo aqui pro coitado do City, velho. Não tinha como, né? Não tem como o Al-Ahly fazer alguma coisa contra o City. E aí foi praticamente uma partida muito fácil, muito easy, e que a gente só vai esperar, né? Esperamos que seja um bom jogaço entre Juve e City. Ah, e sim, antes que vocês me falem, eu tô falando desse jeito porque o segundo tempo eu não assisti, né? Eu tava dando muito mais foco assistindo a final da NBA, que eu acredito que era muito mais importante que um jogo qualquer de segunda fase do Mundial de Clubes. Afinal de contas, era um jogo 7, decidia o título de um time da NBA, inclusive eram dois times que nunca foram campeões da NBA, e estavam decidindo o título, se bem que a qualidade da partida meio que decaiu rapidamente depois que o Halliburton infelizmente rompeu o tendão de Aquiles. Aí praticamente o Oklahoma City Thunder dominou a partida e se sagrou campeão pela primeira vez na sua franquia. É. Sabe o que é mais engraçado? Já são 7 anos seguidos que a NBA tá tendo um time novo sendo campeão. Sim, são 7 times diferentes sendo campeões da NBA. A última vez que a gente viu uma dinastia ser campeão foi o Golden State Warriors. E olha, tá numa sequência muito louca. Já tivemos tantos campeões diferentes, sei lá, Milwaukee Bucks, Boston, o Los Angeles Lakers. Tivemos também o quê? Quem que mais de estranho apareceu? Mas tudo bem. Aí tivemos o Oklahoma City Thunder. Pra vocês verem, eu já citei pelo menos uns 5, 6 times diferentes sendo campeões. Ah, também teve, sei lá, o Toronto Raptors. Olha isso. Se a gente for puxar, já estamos aqui, sei lá, em 2019, 2018, tendo, sei lá, um monte de franquia sendo campeão, ainda mais pela primeira vez, né, como Toronto e Oklahoma, e o Milwaukee Bucks, que não era campeão, sei lá, desde os anos 70. anos 70 ou 80, velho. Olha só quanto tempo que esse time nunca foi campeão da NBA e voltaram a ser campeões, só que ultimamente também esse time tá qualquer coisa em Milwaukee. Mas tá aí. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Ah, lembrando, rapaziada, tá? Hoje começa finalmente as últimas partidas, né? Só que infelizmente não vai ser em 4 horários diferentes, vai ser em 2 horários. Que é o quê? Às 4 horas. Às 4 horas vai ter 2 jogos. E o outro vai ser às 10 horas da noite, também com 2 jogos. E aí vamos ver como vai ser definido o nosso mata-mata deste Super Mundial de Clubes. Mas é isso, rapaziada. Falou!